pouco desumanizada, digamos assim, no sentido de ver apenas alguns parâmetros mais do efeito químico que tem, ou então de uma análise clínica do usuário. Então, muito mais voltado para uma patologia, voltado para uma doença no modelo biomédico. Mas antes de eu entrar nessa perspectiva, né, nessa bomba, talvez digamos assim, eu queria contar um pouco da minha vivência, na verdade, para também a gente ter um pouco eu queria trazer a minha história dentro com a perspectiva da saúde mental, para a gente entender também por que eu vou trazer determinada visão sobre os psicotrópicos, né? E específico na saúde da família, na atenção básica. Quando eu estava na farmácia, na graduação, a gente vê muito o medicamento, o insumo farmacêutico, como o nosso principal alvo de estudo, nosso principal alvo de entendimento, de pesquisa, desenvolvimento, e olha como sendo uma forma de curar uma doença. Então, só por essa linha de raciocínio, a gente já consegue ver que o usuário do serviço de saúde ou o paciente fica longe dessa perspectiva, né? Dentro mesmo da academia, enquanto graduação, a gente fica distanciado de ver uma vivência de qualquer usuário, paciente, tendo algum agravo, algum sofrimento mental ou outro tipo de patologia. E de certa forma, quando a gente vai estudar os psicotrópicos, a gente estuda também nessa perspectiva, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer uma ruptura de forma importante nessa perspectiva da saúde mental também, dos psicotrópicos e dos fármacos para esse sistema. Então, quando a gente estuda a neuroanatomia, né, o sistema nervoso central ali, a gente dá uma revisada, porque a nossa anatomia, pelo menos na minha época, era no primeiro semestre, depois nunca mais a gente via, e a questão da farmacologia dinâmica, né, clínica, a gente ia ver só lá no sexto semestre. Então, e também uma área muito que não era tão explorada assim, era a neuroanatomia e muito menos os psicotrópicos. Então a gente revisava a neuroanatomia, a gente via que tipo de célula, que tipo de receptor, que tipo de resposta poderiam ser geradas com um determinado grupo farmacológico e tal. E quais são e a gente sempre vê parâmetros na farmácia de bioquímicos, né? É muito bioquímico. E aí, na questão dos psicotrópicos, a gente via lá os neurotransmissores, ou então os receptores neurais, se estava em maior, menor quantidade, se estava equilibrado, se não estava, determinada via estava ativada, determinada via tinha que ser inativada. Então, essa perspectiva dá uma conformação, não uma conformação não, mas assim, nos implica num processo de entendimento dos psicotrópicos muito farmacológico, né? Então a gente vê o medicamento e vê o sistema nervoso ali do paciente, da pessoa, do usuário de medicamento. Essa foi a minha primeira visão. E até aí não tinha problema, porque era o que eu via no resto do curso da farmácia. Então, quando se ia estudar hipertensão, se estudava o sistema cardiovascular, estudava o fármaco como que tinha seu efeito lá, as outras doenças também sempre nessa perspectiva. Então, para mim, não era diferente. E nessa época, mais ou menos, na graduação, eu comecei a frequentar o movimento estudantil de farmácia mesmo, então o Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia, o ENEF, e fui frequentando vários movimentos e vários eventos do movimento e as suas ligações ali para fora, né? E um desses foi a luta antimanicomial.
que aí a gente não, né? Mas eu expandi muito a minha visão. Foi minha segunda visão sobre a saúde mental, uma muito estrita farmacológica, né, que nem eu acabei de explicar, e a outra numa perspectiva de luta antimanicomial, que os usuários da RAPS, da Rede de Atenção Social, eram estigmatizados, eram violentados, tinham a perspectiva, o horizonte, né, essa luta, esse movimento da luta antimanicomial tem o horizonte de acabar com os manicômios, mas não só a sua estrutura, acabar assim com uma lógica manicomial de atendimento e cuidado da pessoa que tem o sofrimento mental, ressocializar, cuidado na comunidade e tudo mais. Então foram visões que me colocaram, foram visões contraditórias comigo, assim, eu não conseguia entender como que a farmacologia, aquela que eu aprendi, que me foi cobrada na graduação, até então, como que se aplicava a um sistema, a uma rede de atenção que nem a RAPS, como essa luta, esse movimento social tinha ligação com tudo isso, e aonde se encontrava, e onde tinha um conflito. Então foi muito, muito complicado, assim, mais um dos processos da nossa graduação que a gente fica um pouco perdido, né? Eu falo isso no sentido também da gente entender que é importante esse questionamento, é importante a gente não se sentir confortável com tudo aquilo que nos é colocado dentro da graduação, mesmo que seja muito importante. Ok, depois comento o que eu ia comentar agora, senão eu também me atropelo. E aí eu fui passando, fui tendo mais vivências, e aí eu percebi que, de fato, dentro da farmácia, a gente não tem essa perspectiva do usuário do psicotrópico. Então a gente vai saber das normativas, das normas legais de dispensação do psicotrópico, de armazenamento, tem que estar em contato sempre com a vigilância sanitária, vai saber fazer uma escrituração de armário de psicotrópico, dispensação, tudo a gente aprende, mas a relação, a dose, o esquema terapêutico, o que é que tem que se avaliar no usuário de psicotrópico, o que é um efeito adverso, como que o médico ou o profissional prescritor vai prescrever, quais são os requisitos daquela notificação de receita, daquela receita tipo de controle especial, tipo C, tipo B, tipo A. E a gente aprende isso. E, de fato, é muito importante aprender tudo isso. Isso tem todo um respaldo na saúde pública, em você ter essa questão de cuidado mesmo, de vigilância sanitária com a população que está fazendo uso, ou então com que pode talvez fazer uso inapropriado, tal. Mas ainda faltava a questão da saúde mental enquanto um processo de cuidado, né, que se institui dentro do SUS, que tem como objetivo um projeto ampliado de saúde, garantia de direito, que vai dizer que o SUS é universal, ele é integral, igualitário, e que não é só uma dispensação ali de um fármaco e tudo mais. Então, isso tudo tem que se integrar. E aí, quando eu recebi o convite hoje, eu pensei, cara, eu não estudo direito os psicotrópicos, fui residente, tive o contato de dispensação, tive contato dentro do NASF, né, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, hoje, antes Núcleo de Apoio, mas assim, eu achei que eu não tinha nenhuma visão nem outra, mas quando eu fui percebendo, fui tentando pensar como que ia ser minha fala, eu percebi que é um ótimo momento para a gente também colocar aqui, como vários de vocês, pelo que a Laiane falou, são de cursos diferentes também, da farmácia, mas da saúde como um todo. Eu acho importante a gente pegar e desmistificar o medicamento enquanto insumo químico apenas que vai produzir
um determinado efeito no usuário, sabe? E como se fosse uma panaceia. A panaceia seria o medicamento que salvaria tudo. Então, é nessa perspectiva que eu venho trazendo. Também eu vou trazer, principalmente, uma perspectiva do profissional farmacêutico numa UBS que tinha dispensação de psicotrópico e lidando com a rede, né, lidando com a RAPS, em contato ali da atenção primária com o CAPS, lidando com as equipes de saúde da família que tinha suas questões ali, que às vezes encaminhava para o próprio NASP, porque o farmacêutico ele é tanto farmacêutico da farmácia, da dispensação, quanto ele também cumpre um segundo papel de farmacêutico do NASF. Como que isso atrapalha ou facilita a questão do uso racional do psicotrópico e nesse sentido que eu vou né, tentar trazer também essas questões. E aí, trazendo, então, já entrando nessa perspectiva, e aí, antes, na verdade, fazendo um grande parênteses aqui para a gente retomar, e aí eu vou pedir ajuda de vocês para retomar, não tem como falar de psicotrópicos sem falar de saúde mental, como eu estou falando, e hoje, em específico, né, no período que a gente está vivendo, não tem como falar de saúde mental sem falar os ataques que a RAPS figurou em sofrer, mas que também está em evidência aí para sofrer. Então, a gente retoma isso num determinado momento mais para frente, mas não poderia deixar de esquecer de falar disso. Então, obviamente é isso, né? Então, quando eu fui para residência, quando a gente vai para a UBS, a primeira coisa que o farmacêutico nos coloca, o preceptor nos ensina, é administrar a farmácia como um todo, mas muito mais como um almoxarifado de insumos médicos hospitalares e farmacêuticos, e na dispensação, então saber também como os medicamentos psicotrópicos são armazenados, o que tem que seguir, o que não tem que seguir, quando recebe receita, o que tem que olhar, tem que pegar a identidade da pessoa que está retirando e tal. E a gente fica muito, pelo menos na farmácia, eu acredito que só na farmácia, a gente fica muito procurando erro de prescrição, a gente fica procurando erro de prescrição no sentido tanto do receituário, tá escrito errado, ou então vindo uma dose num esquema terapêutico diferente, que vai causar que pode causar uma interação medicamentosa. Então a gente fica, parece que dá mais vontade de ficar procurando ali, mas no final o que acontece? Acontece não só com o psicotrópico, mas acontece com todos. A saúde da família é uma área que não tem muito, a saúde da família, atenção básica, atenção primária à saúde, é uma área que não tem muitos problemas diversos ou muito complicados, são mais ou menos todos o mesmo perfil, não todos o mesmo perfil, mas assim, os perfis se repetem muito, tanto dos transtornos mentais, né, o sofrimento mental, quanto diabetes, hipertensão, infecção comunitária, tudo se repete e tudo tem protocolos, né, os médicos, enfermeiros seguem protocolos e não é errado, tem que se seguir protocolo mesmo, principalmente nessa área que acontece o perfil muito parecido. Então, pouco vem uma dosagem diferente, pouco vem uma prescrição diferente do normal. Mas a gente fica procurando e tem tanto protocolos para a área assistencial, quanto para a área da farmácia também. Então, a gente tem a quantidade total de medicamentos que a gente pode dispensar numa única dispensação. A gente tem conversão de gotas para miligramas, para saber nos medicamentos que são em suspensão, para saber se está na dosagem certa, na dosagem diária máxima, mínima, se vai ter efeito, se não vai ter efeito. Isso são muito mais procedimentos
mecânicos do que de fato de saúde. Mas o que impressiona nos psicotrópicos é a quantidade que sai e quais são os problemas relacionados, né? No sentido assim, aquela pessoa teve aquela prescrição de psicotrópico por qual motivo de saúde, qual queixa de saúde. Então, a maioria eram de ansiedade e depressão, o que são os transtornos mentais comuns, né? Eu cheguei a ver o vídeo do Guiarden da semana passada. Ele fala muito que, claro, ele fez um recorte da população negra, mas para a população geral, os transtornos mentais comuns são os mais prevalentes. Então a gente tem, aí eu estava lendo um artigo agora mesmo, que na população geral a gente tem 30% da população geral que falam que tem algum desses transtornos. Imagino, isso era antes da pandemia, né? Peguei um artigo antes. Imagino que agora na pandemia isso tenha aumentado. E a gente se encontra, tanto a gente enquanto farmacêutico, quanto a gente, equipe da saúde da família e equipe NASF, se encontra numa questão muito particular com os psicotrópicos, grande, que a gente não consegue fazer uma contratendência, mas existe uma tendência grande da gente patologizar questões sociais e medicalizar essas questões sociais. Então, os transtornos mentais graves, os transtornos mentais comuns, eles são ansiedade, depressão, insônia, fadiga maior e tal. E na verdade a gente entende mas a gente fica muito perceptível para quem está na ponta que essas questões, elas não são primárias. Eu não tive uma fadiga do nada, eu não tive uma depressão sem motivo, a minha ansiedade não vem sem motivo. Ela está sempre associada com as questões cotidianas, principalmente quando a gente está na saúde da família, a gente está vendo, né, principalmente o CS, mas a equipe também fica muito em contato, ou mais em contato do que uma equipe hospitalar, por exemplo, ambulatorial, alguma coisa assim, com as questões cotidianas daquela comunidade, daquela família. E muito do que se retratava como transtornos mentais era advindas de situações cotidianas geradas por um sistema mesmo de falta de trabalho, falta de renda, ou então o trabalho que tem é muito precário, não tem professor na escola do meu filho, eu não sei o que fazer, não consigo, não consegui a creche do governo, não tenho dinheiro para deixar alguma creche, ou quando deixo numa creche de uma vizinha ali que eu não sei se cuida bem do meu filho. Então, tudo isso vai gerando uma ansiedade, uma ansiedade, uma depressão, e a gente não tem como lidar, pelo menos não teria como lidar de forma apropriada num SUS que a gente tem hoje. Então, essa primeira perspectiva, e aí daqui a pouco eu falei com a Ana Laura para a gente abrir para uma roda de conversa, para ser mais um debate mesmo. Mas o que eu ia falar, que a gente, vendo também o vídeo do Hugo, o Hugo foi meu colega de residência. Então, muito do que ele falou ali, do que ele viveu, ele me contava, ou então a gente vivia junto e tal. E a gente vive muito enquanto profissional da ponta, independente se residente ou não, mas quem está na ponta, quem está na unidade básica de saúde, um sucateamento da rede. Então, sucateamento da rede e uma precarização dos trabalhadores. Então, falta muito trabalhador, tem muito déficit de trabalhador, não tem os profissionais das categorias específicas, mesmo que seja um campo de atuação ali da atenção primária. Às vezes a gente precisa de determinado profissional de uma categoria específica e não tem ele porque a rede mesmo não oferece. Então, quando a gente consegue ter os profissionais, ou mesmo não tendo, quando a gente precisa utilizar de uma ferramenta, utilizar de uma tecnologia um pouco mais densa mesmo ainda dentro da atenção primária, a gente não tem, faltava às vezes consultório pra gente, então faltava sala de reunião pra gente fazer uma reunião em grupo. Então isso também vai dificultar
o profissional de saúde dar conta de um processo de cuidado desse usuário, dessa população. E é muito mais tendencioso, enquanto um sistema todo, primeiro que o usuário vai chegar com a questão da saúde mental, que é uma questão social, numa unidade básica de saúde, porque ele não vai ter também apoio e ele não vai ter como se livrar dessa questão, porque ele está colocando a sobrevivência dele em risco, né? Se ele parar de trabalhar, ou então se ele não correr atrás de um benefício de prestação continuada, se ele não aguentar o esporro do patrão, ele perdeu o emprego, ele coloca a vida dele em risco, a vida da saúde dele, a vida da família dele em risco também. Então, ele tem que aguentar isso, só que ele vai aparecer na unidade básica de saúde, com a equipe dele, e o médico ou a médica não vai ter como lidar com isso. Tanto porque não vai falar não deveria falar, né, pro usuário, falar, olha, deixa, você tem que parar de se estressar. A gente ouve muito isso, né, na saúde mental. Tem que parar de se estressar, você tem que parar de ligar para isso, tipo assim, coisas que são impossíveis. Eu não consegui usar mais exemplos, mas esse do estresse é o melhor. Não, tem que descansar mais, tem que caminhar, tem que mudar seus hábitos de vida. Mas são impossíveis para a maioria da população efetivar isso, porque está colocando em risco sua sobrevivência. E mesmo quando o profissional da unidade entende tudo isso, ele não vai ter ferramenta suficiente, porque o SUS está precarizado, não vai ter ferramenta suficiente para dar conta disso. Então, não é que o profissional... pode ser que o profissional não saiba ser humanizado ali no cuidado que ele tenha com o paciente e tudo mais, mas pode ser também que seja uma expressão do cansaço desse profissional. Ele tem que atender 3.500 pessoas, porque o território dele está descrito, a população que está descrita para a família, para equipe dele, tem problema, tem mulher gestante, tem bebê que tem que fazer consulta de crescimento e desenvolvimento, tem o hipertenso, tem o diabético. Então, a todas as condições que a gente realmente patologize e medicalize essas questões sociais enquanto questão de saúde mental. E aí antes de passar, eu acho que também a gente pode pegar uma outra questão seguinte. Eu acho que além dessa população, tem uma população muito específica que utiliza a unidade básica de saúde, né, a APS, como para transtorno mental, assim, muito, muito entre aspas, que são as crianças em idade escolar, que já vêm da escola com o diagnóstico da professora, que tem transtorno de déficit de atenção e tem que ir para um fonoaudiólogo, tem que ir para um neurologista, e também cai nessa questão da gente patologizar uma coisa que é social, que é mesmo da natureza da criança. Né? As crianças, a gente sabe que é muito difícil manter a criança ali envolvida com o conteúdo que está sendo dado, talvez numa escola precária, ou mesmo da forma como está sendo dado. Todo mundo passou pelo colégio, até na faculdade, a gente acha um porre as aulas, e às vezes se distrai. E muitas dessas crianças, normalmente são os pentelhos da sala, são levados à unidade básica de saúde já com relatório da escola, com essa questão sendo uma questão de saúde mental, assim. Então tem muita criança com Ritalina, né, assim, que tem sido muito colocado Ritalina. Eu falei que era a última coisa, mas agora vai ser a última coisa, a gente abre para o debate, para a pergunta. Ainda eu acho importante, porque o farmacêutico, quando a gente vai falar de medicamento, adora falar de uso racional. E aí isso me lembra uma questão
interessante que dentro do Executivo Nacional de Estudante de Farmácia, da NEFAR, a gente instituiu, né, o dia 5 de maio pelo uso racional do medicamento, uso racional de medicamento, e isso há muito tempo, e depois virou para a categoria inteira, e agora a gente está extrapolando a categoria. Mas todo ano a gente sempre elencava uma classe farmacológica determinada para fazer um enfoque maior do uso racional. E teve um ano que a gente resolveu falar do uso racional de psicotrópico. E aí a gente estava lá na reunião, discutindo aqui, discutindo ali, é importante porque está tendo uma super diagnóstico de saúde mental, de estar patologizando a sociedade, isso e tal. E aí uma amiga nossa virou e falou assim, gente, pega aí no celular de vocês, entra no site, acho que era até da Associação Brasileira de Psiquiatria, essa mesmo que está ajudando a fazer o ataque hoje, mas assim, isso era em 2012, 13. Gente, entra no site da Associação de Psiquiatria e lá tem um teste, um pré-teste antes de você ir para o seu psiquiatra para saber se você tem alguma tendência a ter um transtorno mental. E aí as perguntas eram, em momento de muito cansaço, você, como que é? Em momento que está muito estressante, você sente vontade de chorar? Daí você respondia que sim. Um momento da sua vida que você precisa tomar uma decisão grande e você fica ansioso? Daí você respondia que sim também. E aí no final, assim, éramos uns 15, 20, todo mundo teve tendência a algum tipo de transtorno. Então, era um absurdo gigante. Primeiro que realmente estava banalizado, ainda está banalizado, o diagnóstico, e era tão grande, era tão banalizado, que você podia fazer um teste para saber se dentro tipo, não era nem procurar no Google, sabe? Todo mundo procura no Google, todo mundo acha que tem algum tipo de problema. Mas não era isso, era dentro do site da Associação Brasileira de Psiquiatria. Era de fato, o órgão que deveria estar tentando desbanalizar isso, era o que estava banalizando. Então, assim, a gente tem uma grande questão que é essa da saúde mental dentro da saúde da família. Daí eu vou abrir, depois eu queria também retomar outras coisas. Gente, se vocês quiserem falar pelo microfone seria ótimo, mas se vocês estiverem com vergonha, pode colocar no chat. Eu queria só falar que eu achei muito massa essa sua perspectiva de falar primeiro da graduação, porque para mim foi bastante diferente, assim, como graduanda de terapia ocupacional. Desde o início, quando a gente, pelo menos eu, né, no meu caso, quando a gente vai estudar lá no primeiro semestre da história da TO, nos fundamentos de TO, a gente tem esse contato, né, com a luta antimanicomial, que a TO tem essa história, né, e eu achei muito legal porque isso meio que evidencia, né, a importância da interprofissionalidade no trabalho, da gente, sabe, ter a perspectiva de outro profissional junto com a gente, dar um toque, falar, a história é assim, 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 a gente tem ter essa visão também, sabe? E não só uma coisa mais farmacológica, igual você falou. Achei muito massa você ter trazido isso. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa. Oi, gente, boa noite. Eu sei que tem muito gente de vários cursos aqui, mas eu vou puxar um pouquinho para a farmácia. Gabriel, não ficou muito claro para mim, quando tu falou que tu atuou na atenção básica, se tu chegou a atuar exatamente por um período com um psicotrópico. Tu chegou a atuar? Se tu tiver atuado, eu queria que se tu pudesse, tu comentasse um pouquinho sobre como foi, assim, como foi fazer orientação, como foi talvez até fazer alguma intervenção com a equipe médica, algo do tipo. Com a equipe multi, na verdade, né? A gente faz bloco de pergunta ou posso responder? Acho que pode responder, né, Lai? Pode, né? Pode ser. Tá. Então, eu atuei, passei 1 ano e 3 meses na atenção básica. Todo dia, né, dentro da farmácia, dentro do NAS, todo dia tem dispensação de psicotrópico, só não tem quando está em falta. O que alguns medicamentos do elenco
é bem frequente de não ter, mas sempre tem um ou outro que tem, então sempre tem a dispensação de medicamento psicotrópico. A dispensação, o que acontece? Dentro da graduação, nos ensinam que só farmacêutico dispensa, e a dispensação é um ato privativo, que a gente tem que ir lá, tem que falar com o usuário, falar todos os riscos que tem, tudo que ele pode sentir, quanto que vai começar a ter o efeito e tudo mais. E aí não é bem isso, sabe? Deveria ser, não é que não deveria ser, mas não é isso que acontece. A gente está na farmácia com, pelo menos no que eu fiquei, que tinha maior dispensação. Tinham 4 guichês funcionando, praticamente o dia inteiro, todos os 4 funcionando, e cada guichê tinha filas, não muito grandes, mas assim, já uma fila de 4, 5 pessoas por guichê, não para de chegar gente. Então, a dispensação de nenhum, assim, falar que eu dispensava só porque eu sou farmacêutico é enganar vocês, sabe? Ou enganar mesmo o usuário, ou me enganar. Porque não dá. Então, você olha a receita, a gente dava baixa no sistema e entregava o medicamento e tal. Claro que tinha uma vez ou outra que o próprio paciente dava para ver que ele estava perdido, ele nunca tinha pego aquele medicamento, então ele queria informações, ou você vê no jeito que ele se comporta, que ele não sabe usar aquele medicamento, e aí você para um tempo e explica para ele. Não é uma explicação, vem cá, vamos no consultório farmacêutico, tenta aqui, gasta-se um tempo. Mas os psicotrópicos, eles têm uma questão do estigma, né? Como foi falado, e como é bem comum, tem um estigma de usar psicotrópico. Então, muitos ali, primeiro, utiliza também de uma maneira mais contínua, praticamente todo o elenco de medicamentos que tem na atenção primária, o pessoal usa de forma contínua e não tem muito problema em utilização, a equipe de saúde da família explica certinho, ou então o receituário vem certinho, é um ou outro, a gente precisa mesmo, um outro usuário que a gente precisa sentar ali e conversar, mas acontecer com os psicotrópicos, então eles sabem, e principalmente os psiquiatras, ou mesmo até os médicos de família, já indicavam certinho, principalmente porque o psicotrópico já é mais complicado. Mas acontece com a equipe NASF, então a gente recebe muito. Então, assim, dentro da farmácia, enquanto farmacêutico estrito da farmácia, essa questão da dispensação ou do acompanhamento farmacoterapêutico, ele é muito pouco forte, ele é bem fraco. Existe, até se persistir um pouco, ele vai se manter ali com um ou outro paciente, né? A gente consegue fazer uma farmácia clínica ali com um ou outro paciente, mas mais a gente pegava dentro da equipe NASF mesmo. E aí, quando ia para o NASF, e aí era outra coisa que eu queria falar, e é até importante que a gente entre, que a equipe NASF, ela pega muita bronca. Claro, ela né, vamos pensar nos primórdios aí da equipe de apoio, era para pegar paciente com dificuldade, paciente que não estava aderindo a tratamento, que não estava respondendo e tudo mais. E é o que vem para o NASF, quando a equipe da saúde da família manda para a gente, assim, né, quando eu estava no NASF, mas quando manda para o NASF, é um caso super complicado, cabeludo e tudo mais. E aí sim precisava de uma intervenção mais pautada na multidisciplinaridade. E aí sim, os terapeutas ocupacionais, psicólogos, outras categorias que são mais envolvidas e têm mais habilidades desenvolvidas durante a graduação mesmo para lidar com essas situações, eram que tomavam mais a linha de frente. Claro que ainda sempre que envolvia medicamento, tinha essa conversa com a gente. Enquanto farmacêutico, a gente não consegue descolar não é mesmo para descolar essa perspectiva de ser o profissional do medicamento, mas eu percebia que eu não tinha ferramentas para ajudar enquanto equipe multiprofissional, além de saber de uma dosagem, saber de um
evento adverso ou saber de uma interação medicamentosa. Além disso, nesses casos cabeludos, assim, além do profissional do medicamento, eu enxergava o que acontecia, via muito o que os outros profissionais faziam, mas não me sentia nem um pouco hábil para fazer. Então isso também evidencia que essa interdisciplinaridade precisa realmente ter eu acho que o campo da saúde, e eu falo assim, enquanto residente que estive lá 1 ano e 3 meses, que é pouco, mas até mesmo os meus preceptores que estavam lá não sabiam. Passei por três farmacêuticos, né, foram 3 preceptores meus. Eles também ficavam na parte da farmacologia. Então, assim, é uma coisa mais da própria categoria mesmo. Eu acho que tem que ser quebrado esse paradigma. Mas tem que ser mais interprofissional, a gente tem que ter mais apoio matricial do nível secundário ou do CAPS, né? Tem que ter o matriciamento, e a gente tem que ter também um suporte, repito, porque a gente não é só você capacitar ou dar um apoio matricial para um profissional que ele vai conseguir dar conta de 100% das demandas, mesmo que ele tenha essa habilidade. O SUS, ele está precarizado, está sucateado, e a gente não consegue atender a população que é descrita para a gente, seja porque é uma enorme população e as causas do problema, principalmente de sofrimento mental, são além da área da saúde, estão além de uma intervenção pontual, e é isso, assim. Então a saúde mental a galera não, desculpa, né, ficou muito informal, mas assim, diz-se que a saúde mental é a doença do século, né? Foram as parasitárias, infecciosas, depois as crônicas, e agora a gente está na parte já da doença do século C, a saúde mental. E a gente não está sabendo lidar, sabe? Com tudo que a gente tem, ou com a falta do que a gente tem, ou então numa perspectiva de lidar com a saúde mental. Eu acredito que a gente não está indo para um lugar bom, não. A gente vai só continuar patologizando a sociedade, medicamentando, botando medicamento na população para eles continuarem produzindo. Eu esqueci de falar no começo também que eu sou de uma vertente teórico-metodológica aí, que acredita na determinação social do processo de saúde e doença. E por mais que as doenças existam ao longo da história como um todo, o momento histórico, a sociabilidade que a gente tem, o estar num momento de capitalismo em crise, no governo Bolsonaro, tudo isso vai interferir no modo como a gente vivencia a nossa doença. E se é a doença do século, a saúde mental, assim, a doença, no sentido, né, a área grande de questões da saúde é a saúde mental, e está colocado isso como prioritário do século, enquanto a gente não perceber que é uma sociedade que está provocando, que está sendo a gênese desse processo, e só ver como que os neurotransmissores estão mais ou menos, intervir numa crise com tentativa de suicídio, ou então quando uma equipe de saúde da família está atendendo e alguém chora, chama um psicólogo, chama um terapeuta ocupacional. Se a gente lidar só desse jeito, a gente está no sal enquanto profissional de saúde, enquanto sistema único de saúde, enquanto população no geral. A Jéssica colocou aqui no chat que uma coisa que eu acho que complementa muito essa fala de agora. Ela falou assim: eu tinha uma resistência muito grande com o uso de psicotrópico, até precisar fazer o uso de alguns. Mas eu sempre falo, não é apenas o psicotrópico que vai curar, mas sim terapias, digo referente à saúde mental. Isso, e a gente não tem esse apoio na rede básica, né? Desculpa, não só na rede básica, mas no SUS como um todo. O CAPS agora, a RAPS está sendo atacada, e cada vez mais a gente vai para uma lógica manicomial. Se for aprovado, né, a gente sabe que esse governo está querendo destruir a gente, genocida mesmo.
Então é bem isso mesmo. É bem complicado. Algo mais, gente? Coloquem aí, eu falem. A Jéssica também colocou: Bolsonaro planeja encerrar o programa de saúde mental do SUS. Sim. Até quando? Esse próprio governador do Edom, né, gente? Então, tipo, é meio complicado a gente manter nossa saúde mental nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta, Gabriel. Sim. Sobre a sua relação, assim, qual era a relação que o farmacêutico tinha em questão do CAPS? Porque eu já visitei uma vez e a gente quase não encontrei um farmacêutico lá. O CAPS, até onde eu saiba, ele não tem um farmacêutico na equipe. Eu não sei se tem algum... Tinha um CAPS do lado da UBS que eu estava atuando, e aí tinha um dispensário lá que ficava na responsabilidade do enfermeiro, só que o enfermeiro era referenciado com a nossa equipe de farmácia. E até onde eu saiba, é essa relação, assim. Então, a equipe do CAPS, ou as equipes do CAPS, tem ali um estoque de medicamento, era mais injetável para algum procedimento na própria unidade do centro de atenção psicossocial. E quando eles receitavam, né, o enfermeiro, o médico do CAPS receitava, eles são referenciados para as UBSs, ou então para uma farmácia de alto custo, uma farmácia do componente especializado da assistência farmacêutica. Eles não têm... e aí, é isso que eu estou falando. Eu não vi farmacêutico nessa equipe do CAPS. Eu não sei se tem uma portaria que define isso. Agora, está em risco de não ter portaria nenhuma, né? Mas essa relação, ela é intersetorial, se a gente for pensar em rede de atenção, né? Uma rede de atenção à saúde, em atenção primária, e uma rede de atenção psicossocial. Então, ela sempre vai se dar com o apoio de um no outro. Era mais ou menos isso que se tem, pelo menos aqui no DF. A Beatriz colocou uma pergunta no chat também. Ela falou: Gabriel, você vê uma perspectiva de melhora para a atuação do farmacêutico no NASF? O que você gostaria que melhorasse ou que fosse disponibilizado como ferramenta para melhorar a atuação do farmacêutico no NASF? É Beatriz o nome dela? Isso, Beatriz. Tá. Então, Beatriz, que pergunta difícil, assim, porque eu realmente queria falar, eu gostaria de estar aqui falando para vocês, graduandos, que a perspectiva do farmacêutico NASF, e o próprio NASF, ele tá de vento em pouco, ele resolve e tal, mas a gente está tendo ataques ao NASF como um todo muito complicado, né, e atenção primária. Então a gente teve, antes mesmo do Previne Brasil, a gente teve uma reformulação da Política Nacional de Atenção Básica, e já fez uma reformulação no NASF, então saiu de apoio à saúde da família para um núcleo ampliado, dando uma perspectiva assistencial para essa equipe. Então, as principais atividades que eram indicadas ali pela política nacional eram aquelas de intervenção direta dos profissionais do NASF com a própria população. Então, tirando essa questão de apoio matricial horizontal entre a equipe de saúde e família e a equipe do NASF. Além disso, a gente tem agora, ultimamente foi lançada a cartilha da atenção básica, atenção primária, que vai definir o que vai ser considerado ou não para produtividade enquanto ESUS, né, enquanto protocolo, enquanto prontuário eletrônico, o que vai ser considerado, o que não vai ser. Então isso também já dá um rumo para as ações do NASF. Por que eu vou fazer uma ação que não vai contar se eu posso fazer uma ação que vai contar? E as ações que estão contando pro ESUS, né, no Kinese e tal, são ações muito voltadas para um atendimento ambulatorial do próprio NASF. Então a gente está vendo uma ambulatorialização do NASF, assim. Então já é uma perspectiva ruim, que não vem
com aquela ideia da integralidade mesmo, por mais que pareça, mais profissionais atendendo, rompe muito com a ideia da integralidade na saúde. E o farmacêutico está entrando tudo nesse aspecto, nesses pontos. E agora a gente tem o Previne Brasil, que está retirando recursos e está deixando recurso só para a população mais vulnerável, só para a população que está cadastrada com as equipes e tal. E aí isso vai dificultar ainda mais a atuação de todos os profissionais, incluindo o farmacêutico. E desculpa, só deixa eu ver a pergunta de novo, porque tinha um outro ponto que eu ia encaixar aqui, mas não está muito boa não, você percebeu, né, com o NASP. Ana, você consegue ler para mim de novo, por favor? Você vê uma perspectiva de melhora para a atuação do farmacêutico no NASF? E a segunda pergunta era o que você gostaria que melhorasse ou que fosse disponibilizado como ferramentas para melhorar a atuação do farmacêutico no NASF. Tá, então, também pegando o gancho da segunda pergunta, hoje, quando eu estava no NASP, não tinha essas portarias, já tinha uma reformulação da PNAB, a gente até conseguia fazer, mas a gente via que a atuação no NASF, ela já tinha uma tendência a ser cada um no seu quadrado. Então, que nem eu falei, quando houve outra pergunta, como que você atuava na equipe interdisciplinar, multidisciplinar e tal, cada um no seu quadrado ali, a gente não conseguia interferir muito no trabalho geral, cada um. Então, isso acontece com outros tipos de intervenção, que não é bom, é horrível, mas a perspectiva, ela não tá boa. Mas o que seria ótimo? O NASF diminuir o número de equipes que atende, que dá o apoio, né, que são vinculadas ao NASF. Hoje são muitas equipes, tem que diminuir para as próprias equipes o número de habitantes por equipe, e aí, para não deixar nenhum vazio assistencial, tem que aumentar o número de equipes. 3.500 pessoas é muita gente, tem que deixar menos. Essas equipes, elas estão no território, tem problemas do território, problemas históricos, que tem várias transversalidades, assim como o NASF também está atendendo, mas tem que deixar essa equipe com menos população descrita. E aí, assim, a gente teria um maior número de equipes, os habitantes dividido, sendo menor o número por equipes, para dar uma atenção melhor. Os NASFs dariam apoio, ter mais número de NASF para dar apoio para um número menor de equipe, então dar aquela atenção grande mesmo, ou uma atenção necessária para essa população. E principalmente para o farmacêutico, como eu tinha falado antes numa outra fala, a gente atua tanto na farmácia, fazendo toda a logística, fazendo um cuidado farmacêutico, dispensando, então tem que fazer contagem de estoque, quanto atua no NASF, na parte clínica mesmo, ou clínica multidisciplinar. E na maioria na maioria não, praticamente todas que tem NASF e tem farmácia, o farmacêutico não se coloca mais um farmacêutico, e esse farmacêutico faz esses dois papéis no horário de um profissional, né? Então não deveria também, mas eu ia comentar aqui que não se amplia a carga horária da categoria farmacêutica, e aí ampliando a carga horária deveriam se ampliar os números de profissionais farmacêuticos, deveriam se ampliar essa carga horária, e eu acho importante ainda atuar nos dois, mas que fossem dois farmacêuticos. O contrato do servidor de saúde é normalmente 40 horas. O Yugi, o contrato do profissional de saúde é 40 horas no DF, deveriam ser 80 horas de farmacêutico. Esses dois farmacêuticos, 40 horas, deveriam dividir tanto a parte clínica quanto a parte da logística farmacêutica também. Eu não acho que não seria válido ou tão bem aproveitado se um farmacêutico fosse só da logística e se outro farmacêutico fosse só da clínica. Eu acho que os dois tinham que revezar, mas aumentando a carga horária e aumentando os profissionais. Daí sim a gente teria. Então seriam essas questões, assim. E
por cima, né? Claro que tem vários outros. Ô, Gabriel, você vai querer continuar? Você tinha mais alguma coisa para falar? Ou a gente pode continuar com as perguntas, assim, se o pessoal tiver? A questão, assim, só para eu falar, já tá dando 8 horas, eu não tenho questão de horário, a gente pode ir. Se tiver pergunta, se tiver assunto, a gente pode ir. E com relação a falar agora, não tinha não, pode mandar mais perguntas. Ah, tá. O Josivan perguntou aqui no chat, por que pensa isso contra a divisão do farmacêutico? Por que eu penso isso sobre a divisão do farmacêutico? Beleza. É importante, a atuação do farmacêutico, ela tem que ser, ela é complexa. A gente não é só profissional do medicamento e nem só profissional do usuário, digamos assim, né, da parte clínica. Então, até mesmo para eu conseguir dar um apoio, por exemplo, numa intervenção de saúde mental, se alguém fala assim, Gabriel, a gente tem clonazepam 2 gramas por ml. Eu tenho que saber se isso é padronizado, se tem na atenção primária, se talvez no estoque daquela unidade tem, quanto tem. Tem que saber, talvez ali falando com uma equipe de saúde da família, se eu estiver no NAS, falando com uma equipe de saúde da família, eu tenho que falar, olha, esse receituário aqui tem uma combinação de medicamentos aqui que está dando potencial de interação. Mas na nossa farmácia a gente tem uma mesma categoria farmacêutica, uma mesma categoria farmacológica, ou então a gente tem o outro e a dose é essa, a dose é aquela, para indicar. Então é muito importante saber esses dois. Assim, né, mais específico, porque a gente, na farmácia, pelo menos, a gente quer muito tá na clínica, quer fazer intervenção com o paciente, quer analisar, fazer anamnese, e a questão da logística, ela é muito difícil, assim, é dura, né, é burocrática, é chata, mas até mesmo, mas ela é importante por conta dessa questão. E outra questão que é importante é o seguinte, se eu estou fazendo controle de estoque, se eu estou fazendo controle de saída, se eu estou dispensando, a dispensação, querendo ou não, por mais que eu não consiga fazer ela muito com todos os usuários que estão ali, como deveria ser feito, mas com aqueles que eu percebo que precisa mais, eu posso chamar para uma intervenção clínica. Então, tem uma agenda farmacêutica, eu não preciso levar para o NASF. Eu pego ali no balcão e falo, seu José, tá tomando esse aqui, você tá polimedicado, tá com 10, 11 medicamentos tomando diariamente, você não tá se confundindo? Tal dia você pode, vem aqui tal dia. E aí eu faço uma intervenção clínica, ainda enquanto um farmacêutico, digamos ali, da própria farmácia, podendo ter claro, podendo não, sempre tendo a referência da equipe dele, óbvio, mas também utilizando, talvez, a equipe NASF para ser o meu apoio matricial, não, aí sim, o apoio matricial para mim, ou então, quando não dou conta, eu levo o caso para o NASF. Ô, NASF, tudo bem? Atendi um paciente assim e tal, papapá. O NASF como se fosse uma entidade, né? Mas vocês entenderam. E outra coisa que eu ia falar, tem um papel importantíssimo do farmacêutico técnico gerencial, ele é de avaliar a saída de medicamento, a sazonalidade quando sai, saber se a gente precisa, isso precisa de mais, sei lá, tá tendo muita saída de anticoncepcional, tá tendo saída de medicamento para dengue, né, sorinho de reidratação oral e tal. Isso tudo é sazonal, mas isso também gera dados epidemiológicos. São dados epidemiológicos indiretos, né, um pouco mais difíceis de serem interpretados, mas são dados importantes, até mesmo para saber, por exemplo, de receituário, estudar receituário, até mesmo para saber se está havendo uma prescrição adequada por parte da saúde da família. Então, eu posso analisar as prescrições de uma determinada equipe da saúde da família, ou então de toda o OBS, e fazer até um momento de educação permanente ali com eles. Isso também é clínica, mesmo estando dentro da farmácia. Então, por isso que eu acho bom
sempre ter o farmacêutico nas duas, que eles vão revezando, ter maior carga horária de farmacêutico, mas ir revezando. A Jéssica falou assim no chat. Eu penso que quem deveria receitar o remédio deveria ser o farmacêutico devido à dosagem. Posso estar viajando. Então, isso é uma outra coisa, assim, que eu pensava também, mas eu acho que hoje eu já abandonei isso, sabe? Porque, que nem eu falei antes, principalmente na atenção primária, a gente tem muito protocolo. Então, o médico vai lá, o profissional que seja, vai lá, faz a sua avaliação, faz a sua anamnese, prescreve e tudo mais, e tem protocolos de prescrição. Então, por mais que a gente encontre de vez em quando uns erros de prescrição, erro de dosagem e tudo mais, eles não são tão grandes no sentido de esse profissional está prescrevendo errado porque ele não teve farmacologia como um farmacêutico teve na graduação. Não é isso. É um erro, né, ali que eu acredito que seria um erro que qualquer um poderia cometer numa mesma taxa de erro por conta da sobrecarga de trabalho e tudo mais, e também porque tem a questão da saúde não é continha. Tipo, não é que eu vou mexer aqui, daí vai somar aqui, vai dar um resultado X. Não é assim. Quando a gente está mexendo, principalmente na saúde da família, que tem esse cuidado, essa atenção longitudinal, cara, tem muitos e muitos fatores. Uma coisa é você estar lá no hospital com um paciente inconsciente, entubado, e você aplica um medicamento intravenoso e vai dar um resultado. Aí sim, menos fatores vão interferir. Na saúde da família, esse não é o principal problema. Assim, eu acho que a taxa de erro de prescrição que tem na saúde da família, claro que poderia ser menor, mas eu acho que não é suficiente para a gente desqualificar um médico, um dentista, um enfermeiro da prescrição, até porque eles todos seguem protocolos, seja protocolo de associação associação de categoria não, associação de especialista daquela área ou daquela doença, ou então protocolos da própria Secretaria de Saúde. Todos os medicamentos que a gente utiliza na rede pública de saúde, eles são padronizados, tem uma seleção certinha, eles já são encaixados, o medicamento ele não é só aprovado para estar na RENAME ou na REME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou a Relação Estadual de Medicamentos Estadual, Relação Estadual de Medicamentos Essenciais. Eles são sempre aprovados com os protocolos e as maneiras de uso, dosagem. Então, é só seguir protocolo mesmo, sabe? E a questão da saúde da família não dá resultado aqueles 85% que a literatura diz que chega, né? Que pode chegar, tem potencial da atenção primária resolver 85%, ela não se dá porque os profissionais estão não sabendo prescrever e tudo mais, ou não sabendo examinar. Ela se dá muito mais porque a gente não tem insumo para dispensar, a gente não tem insumo para fazer procedimento, a gente tem uma alta demanda, a gente tem um déficit de profissional. Depois que a gente resolver tudo isso, se continuar uma grande taxa de erro de prescrição, e depois de tentar fazer uma educação permanente com o profissional prescritor, depois de resolver tudo isso, a gente pode pensar, então, botar o farmacêutico para prescrever. Eu acho que só por prescrever, eu acho que é uma questão mais que não resolve, uma questão supérflua. Essa foi a última que chegou aqui no chat. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, senão a gente vai encaminhando para o final. Não? Ninguém? Então eu acho que é isso, né, gente? Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia ainda aqui. De verdade, foi muito proveitoso para mim. Eu acho que foi para todos aqui que estão presentes aqui, né, hoje. É muito legal ver essa perspectiva de outros cursos também. Então, é isso.
Muito obrigada, Gabriel, pela sua presença. Muito obrigada pela explicação maravilhosa, pela dinâmica da roda de conversa, né, que eu gostei bastante. E é isso. Se você quiser falar alguma coisa. Não, eu agradeço. De fato, psicotrópicos e saúde mental não é minha área de estudo, de aprofundamento. Eu estou aberto para outros momentos também, talvez que eu saiba mais, mas eu também adorei essa dinâmica. Eu acho que foi um desafio, topei, né? Como eu falei, topei esse desafio. Eu acho que a gente conseguiu abordar várias coisas. E não, é isso. Só isso, agradecer mesmo pelo momento, pela presença de todos e todas. E façam residência de saúde da família. Sim, é a meta, né? Obrigada, então, Gabriel. Eu queria agradecer também todo mundo que participou, mandou as perguntas, foi bem proveitoso hoje, tiveram bastante perguntas. Pessoal agradecendo no chat, obrigada, agradeço, ótima palestra, muito obrigada. E é isso, então, vamos finalizando por hoje, foi muito legal. E obrigada, gente, por terem participado bastante. É isso.